Vocês já devem ter visto a baleia na fábula Pinóquio, ou ter escutado sobre o conto do boto cor-de-rosa no folclore brasileiro. Mas vocês já pararam para pensar sobre a origem e evolução desses animais e o que eles podem ter em comum? Hoje, nós vamos falar sobre a evolução dos cetáceos. Mas antes de tudo, vocês sabem o que são os cetáceos? Na mitologia grega, eles acreditavam em um monstro marinho chamado Cetus, que dá nome ao grupo cetáceos. Os cetáceos correspondem aos mamíferos exclusivamente aquáticos, que são representados pelas baleias, golfinhos e botos. Esses animais vivem em sua maioria nos mares, mas também podem ser encontrados em rios e estuários. E hoje em dia são divididos em odontocetos, que são indivíduos que possuem dentes, e misticetos, que são indivíduos que ao invés de dentes possuem barbatanas para capturação de alimentos por filtração. Mas nós não podemos esquecer de falar dos arqueocetos, grupo que já foi extinto e que também são conhecidos como baleias ancestrais. Acredita-se que eles possuem 4 membros e hábitos anfíbios. A evolução dos cetáceos é um dos casos mais intrigantes dentro da biologia. Acredita-se que eles evoluíram a partir de ancestrais terrestres primitivos há mais de 70 milhões de anos. Mas a origem evolutiva desses animais é incerta e os estudos são baseados em análises de registros fósseis. Você acredita que os parentes evolutivos vivos mais próximos dos cetáceos são os artiodátilos, grupo que compreende hipopótamos, porcos, vacas e camelos? Mas como é que esses animais, que eram terrestres, viraram aquáticos? Devido às condições climáticas da época e à competição por recursos, os arqueocetos precisaram se adaptar e explorar por novos ambientes. Existem vários fósseis que comprovam que essa transição foi gradual. O encurtamento dos ossos da pelve, a perda dos pelos, perda dos membros posteriores e o surgimento de uma cauda foram uma das principais adaptações que facilitaram o nado e permitiram essa transição. E para começar essa jornada evolutiva, a gente começa falando sobre o Indorraios, o primeiro ancestral não cetáceo das baleias. Ele era um artiodáctilo de uma família extinta de mamíferos chamada Hauelide e viveu há mais de 50 milhões de anos atrás. Ele possuía hábitos semiaquáticos, tinha um esqueleto denso e bula auditiva, uma característica que a gente vê nos cetáceos hoje em dia, que permite ouvir melhor embaixo d'água. O primeiro cetáceo da subordem Archaeoceti temos o Paxidius, da família Paxitidius, que ele viveu há cerca de 50 milhões de anos atrás. A baleia do Paquistão era maior que a Indorraios, vivia em água doce e era carnívoro. A maior parte do tempo vivia em terra firme, mas tinha sua capacidade de viver em ambiente submerso. Agora vamos falar sobre os ambulocetos, um ambulocetídeo, ou também conhecido como a baleia ambulante que nada. Esses animais viveram há cerca de 47 milhões de anos atrás e ainda tinham hábitos anfíbios. Eles tiveram uma redução em seus cascos, tinham nadadeiras, uma cauda longa e achatada e corpos rebaixados. A primeira família de cetáceos super confortáveis na água é a Protocetidae, como rodocetos e maiacetos, que viveram há cerca de 46 milhões de anos atrás. Esses animais adaptaram-se à vida em mar aberto e se espalharam pelo mundo todo. Apesar de viverem majoritariamente na água, eles ainda dependiam de terra firme para dar à luz, por exemplo. Isso foi comprovado por um registro fóssil encontrado nos anos 2000 de uma fêmea grávida e um macho da mesma espécie no Paquistão. Essa foi a primeira descoberta de um esqueleto fetal de uma baleia extinta dos Archaeoceti, representando uma nova espécie denominada Maiacetus inus, que significa mãe-baleia. Por fim, vamos falar de outra família extinta, a dos basilosaurídeos. Acredita-se que eles tenham vivido de 34 a 39 milhões de anos atrás, e eles se diversificaram muito, ficando com um corpo cada vez mais hidrodinâmico. O Basilosaurus, também conhecido como lagarto-rei, era muito grande e tinha dentes, sendo um grande predador. O Perocetus colossus, outro animal da família dos basilosaurídeos, pode ter sido mais pesado do que a baleia azul. As duas ordens modernas, os odontocetos e os misticetos, se separaram há cerca de 35 milhões de anos atrás, tempo que os últimos basilosaurídeos foram extintos, e cada um seguiu a sua própria jornada evolutiva. Infelizmente, com a pesca baleeira, diminuiu muito sua população, e ainda mais nos dias atuais, que essa espécie tem que enfrentar mudanças climáticas. Inclusive, essa praia que a gente está hoje aqui, na Praia da Armação, era onde funcionava uma companhia de pesca de baleias, aqui no Pântano Sul. Por ser um dos berçários prediletos das baleias, aqui a gente pode imaginar um número inimaginável de filhotes que foram mortos na década de 1970, quando a prática ainda era permitida.